Eu recebi agora há pouco uma mensagem de um colega nosso aqui do canal, um professor que estava comentando o seguinte dado aqui desse momento da situação do Bolsonaro, do Cid, né? Eu nem ia mais tocar nesse assunto, ficou carne de vaca, né? O assunto. Mas é que esse professor me disse a seguinte coisa: professor Paulo, como é que o senhor, nos vídeos lá para trás, adivinhou, como é que o senhor sabia que a atividade do Cid, a atividade do entorno do Bolsonaro, tudo que está acontecendo, exatamente o que o senhor disse, né? No planejamento tabajara do golpe. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para lembrar vocês que a filosofia não faz prognóstico. A filosofia levanta voo ao entardecer. É a coruja de Minerva que levanta voo ao entardecer. Ela racionaliza uma situação que aparentemente está irracional. Então a gente não fez prognóstico, ou adivinhou, ou fez conjecturas. Isso quem faz é a ciência e a religião. Parece que a gente fez, porque na época que a gente comentou a atividade do Cid, a atividade do entorno do Bolsonaro, nós estávamos simplesmente fazendo a leitura do momento, daquele momento. E é exatamente isto que o Cid confirma. Porque, na verdade, ele já havia dito. Agora apareceu uma nova gravação. Mas se você for ver a nova gravação, ela é exatamente aquilo que a gente dizia, porque ele mesmo já havia dito. A única coisa que ele não havia dito, e por isso nós não mencionamos, é a participação deste general dos Kids Pretos, que é um só, na verdade. Mas a gravação, a maneira como ele fala, tudo o que aconteceu, é exatamente o que o Cid já tinha falado. O que caracteriza, mais uma vez, a inexistência completa de planejamento de golpe. O Bolsonaro foi sendo empurrado a dar um golpe que ele inventou, que poderia haver em favor dele. Mas ele falava isso porque ele fala qualquer abobrinha, ele queria demonstrar poder, ele queria mostrar para as pessoas que ele era do exército, que o exército obedecia. Ele fez de toda essa parafernália. Mas ele mesmo sabia que ele não tinha nenhuma condição de mobilização de golpe. E hoje o Cid confirmou que era o entorno do Bolsonaro, principalmente as figuras do Brasil paralelo, né? Do mundo paralelo, que começaram a achar que o Bolsonaro realmente tinha poder. Acreditaram na mentira que eles mesmos contaram. Em outras palavras, acreditaram no caráter mitológico do mito. Então eu vou ler para vocês o que esse professor me mandou, que é o que está nos jornais hoje, que é a gravação do Cid conversando com o general que está preso, o Fernandes, um dos Kids Pretos. Que, aliás, não é os Kids Pretos, é só esse general, mais um outro lá, ó. Olha só. O Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, conversando com o Fernandes. Aí ele fala: ó, dia 12 seria
teria que ser antes do dia 12, né? Mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o exército não pode papar mosca de novo, né? É área militar, ninguém vai se meter, disse Cid, fazendo referência ao acampamento dos golpistas em frente ao QG do exército em Brasília, né? Na ocasião, alguns veículos haviam sido multados por estacionar nas proximidades do local. Tá? Então eles estavam... Olha só a conversa. A conversa é sobre multa em caminhão do exército. Vocês se lembram? Aí, eles dizem, né? Ah, mas o... Né? O tenente coronel... O tempo está curto. Não pode deixar passar. Aí o Cid respondendo. Não, pode deixar, general, pode deixar. Eu vou conversar com o presidente, o Cid querendo se fazer de importante, como se ele fosse, né, o cara que instruía o presidente. Né? Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade, né? Às vezes, né? Ele espera para ver até onde vai, né? Ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo tá curto, né? Não dá mais para esperar, eu sei que não dá mais para esperar. Falando para o Mário Fernandes, o general que está preso. Né? Então vocês vejam, o general não conversou com o Bolsonaro. Conversou com o Cid, dizendo, bom, nós temos que agir, né? Aí o Cid dizendo, tem que agir, o tempo está curto. Mas o presidente, ele não toma decisão. Ele fica esperando para ver se tem apoio. Em outras palavras, o Cid vai cozinhando o militar, muito provavelmente a mando do próprio Bolsonaro, dizendo para o Cid, não decepciona os caras não, né? Se eles querem ficar do nosso lado, não vai decepcionar, não vai falar que eu não vou fazer nada, eu vou fazer alguma coisa, né? Mas você vê, né? Não tem o que fazer, então vai cozinhando o galo. Então você veja que eles acabaram fazendo aquela reunião da minuta, a tal da minuta do golpe, por esse tipo de pressão. Né? Se o Bolsonaro fosse uma figura que tivesse falado menos, tivesse contado menos garganta, ele teria criado um entorno dele que não teria essa expectativa. Mas ele criou um entorno dele com expectativa. E o mais interessante é que o Cid, no depoimento passado, não nesse agora dessa semana, lá para trás, ele disse, olha, o presidente nunca falou nada disso. O problema é que as pessoas pressionavam. Quem? Algumas pessoas do agro. Quem mais? Algumas pessoas amigas. Quer dizer, no fundo, o próprio Cid é que criava o ambiente para se fazer de mais poderoso. E quem fazia de fato pressão, porque acreditou no Bolsonaro, era Piricrente, os filhos do Bolsonaro e alguns militares deste tipo, do Fernandes. Resultado, chegou uma hora que o Bolsonaro não sabia o que fazer, a não ser ir em algumas reuniões. Ou então, né, não coibir outras, como aquela do Braga Neto. Então ele acabou indo na reunião onde ele apresentou aquela minuta, onde ele tornaria inválidas as eleições, os generais não deram bola, ele também
ficou aliviado dos generais não darem bola, porque se desse bola, ele ia ter que preparar aquilo, né? O Braga Neto, por sua vez, né, participou de reuniões onde eles imprimiram um roteiro maluco sobre invalidação das eleições, né? Prisão de pessoas. O mais engraçado desse roteiro todo é ele está completamente desconectado do século XX. Um dos itens do roteiro era eles em meia dúzia e sem contato com nenhuma tropa, sem contato com classe dominante, com nada, só, né? Eles dizem lá que eles teriam que coibir informações diversas. Então eles iam centralizar tudo num general, as informações, como se não houvesse imprensa, como se não, né? Como se não houvesse rádio, TV, internet, nada. Quer dizer, eles pressupunham um líder, os militares, classe dominante, classe média, ou, no limite, eles foram enganados por eles mesmos a partir daquelas pessoas que ficaram acampadas, achando que aquilo era uma representação da população. Na melhor das hipóteses é isso. De resto, fanfarronada, imbecilidade, completa falta de sintonia com o Brasil. Mas fazer o quê? Agora vai perdoar o Bolsonaro, o Cid, todo esse pessoal por eles serem burros, por eles serem malucos? Não tem sentido. Não tem sentido. Você não pode. Um sujeito faz uma atividade dessa. São várias pessoas do âmbito militar que não batem bem da cabeça, como o Mourão disse, é uma fanfarronada. Mas eles são funcionários públicos. Eles estiveram em cargos públicos. Eles não podiam ter participado de nenhuma conversa desse tipo, mesmo que ela fosse maluca. Então não adianta agora o Bolsonaro chegar e falar: nunca teve golpe porque, na verdade, eu não tinha nenhum general do meu lado, eram 4 generais, 3 generais ali que não eram nem da ativa, eu não tinha classe dominante a meu favor. Tudo que a gente fala aqui, ele vai falar a favor dele. Mas ele não pode, por quê? Por ele ter sido o presidente. Por ele ser um mandatário-chefe. Qualquer atividade desta tinha que ser coibida por ele. Coibida. E ele não coibia, pelo contrário. Ele deixava no ar, né, aquela ideia de que ele realmente poderia fazer alguma coisa, ou tinha algum poder. O Bolsonaro, em determinados momentos, quando ele tomava remédio a mais, talvez ele tenha realmente acreditado que pudesse haver um movimento a favor dele. Porque ele ficou embasbacado de perder a eleição. E aí ele ficou que ele não sabia o que fazer, e ele oscilava. Né? Ele oscilava. Será que eu posso organizar alguma coisa? Será que tem sentido? Mas ele viu rapidamente que ele estava se metendo num buraco. Nenhum banqueiro, nenhum empresário, ninguém estava se mobilizando. Nem havia se mobilizado. Até aí, gente, ele tinha que dar conta dos filhos dele, do Cid, desse tipo de general aí que ele, né? Braga Neto, mais nada. Até um momento em que ele foi avisado pelos advogados e pelo Toffoli de que o pessoal que estava acampado
estava se mobilizando para fazer uma investida no Palácio do Planalto, ou no dia da posse do Lula, ou depois, mas muito provavelmente na posse. Resultado, ele ficou apavorado. Aí ele começou a levar a sério o que ele havia falado. E todas as tentativas de se fazer maior do que ele era. E quando ele caiu em si, aí ele fugiu do país. Porque avisaram ele que qualquer movimento de rua para além do acampamento seria interpretado como tentativa de golpe e ele seria preso. Aí ele foi embora para os Estados Unidos. Ele foi correndo tão depressa que não estava sem dinheiro, pegou as joias, e exatamente isso que o Cid está falando aqui. Talvez, gente, tudo isso tenha começado, sabe onde? Na cabeça do Carlos Bolsonaro lá atrás, quando Carlos Bolsonaro inventou o mito. Quando Carlos Bolsonaro percebeu que ele não tinha pai, e ele queria um pai, ele montou o mito. E começou nas redes a falar do mito e aquilo pegou. O desgaste da direita dita democrática, do PSDB, foi tão grande que aquilo pegou. E levou o Bolsonaro a ele próprio alimentar aquela história de mito. Hoje ninguém mais dá bola para isso. Mas naquele momento se deu bola. E em determinado momento o próprio Bolsonaro começou a falar. Eu fui enviado por Deus, só pode ter sido. Inclusive numa reunião, né? Naquela reunião fatídica, onde ele diz, e ficou gravado, passou na TV inclusive, como que uma merda, ele disse, de um deputado de um deputado do baixo clero foi eleito. Só pode ser uma chance para a gente acabar com o comunismo, para a gente derrotar o PT de uma vez. Isso não vai acontecer nunca mais, foi uma obra de Deus, né? Ele mesmo começou a propagar esta ideia de que ele era um raio em céu azul. E depois ele viu que ele não era raio em céu azul nenhum, ele não conseguia administrar nada, nem ganhar a eleição, muito menos preparar um golpe, e terminou no que terminou. Tá aí. Ele está se aproveitando da burrice dele, da fama de burro, para dizer que ele não tinha responsabilidade. Só que não tem outras, não tem como. Não tem como. Ele deu passos de prevaricação. Ele deixou as pessoas terem conversa na frente dele e com ele que não podia ter deixado. Não tem saída. Ele está indiciado, ele vai ser processado e a hora que ele perder força política como ele vem perdendo, vão engaiolá-lo. A justiça está só esperando ele perder força política para poder engaiolar. Dificilmente ele vai conseguir convencer as pessoas de que ele é inocente por ser burro, porque esta cláusula não existe. Ele teria que convencer as pessoas que ele é insano, né? E não burro. Mas ele está tentando ir pela via da burrice. Eu não tinha general nenhum, eu não conseguia organizar nada. Como é que eu ia dar golpe se eu não tenho nem tropa na mão e tal? Só que ele era o presidente e chefe das Forças Armadas. Então ele não podia, em hipótese alguma, o Cid ter essa conversa com o general e falar para ele e ele não tomar nenhuma atitude. Ele tinha que ter ademoestado o general, mandado pelo menos um bilhetinho para o general. Olha, fique quieto, ninguém vai tomar atitude nenhuma, não faça nada. Mas não.
Ele deixou o barco correr e continuou, depois nos Estados Unidos, falando que as eleições haviam sido roubadas. Continuou. E vira e mexe, ele volta e fala. E aí, não tem jeito, né? Ele reitera, né, esta propaganda enganosa, ridícula, que desinforma, e não pode fazer isso. Ele não é um cara comum, um cara que está falando no boteco que a eleição foi roubada. Ele era o presidente da República. Ele perdeu os direitos políticos por falar isto e continua falando. Só que agora, né? Agora ele está aí. Bom, mas nisso tudo tem sempre a chamada piada pronta. Tem a piada pronta. Vocês pensam que ficou só nisso? Não. Tem a parte, como é que se diz assim? Quando se trata do Bolsonaro, sempre tem a parte humorística junto. E hoje veio para os jornais o sensacional. Vocês não estão sabendo? É que o Bolsonaro, quando militar, ele prestou exame para ser um dos kids pretos. E ele não passou 2 vezes. E agora, finalmente, ele vai ficar junto com os kids pretos. Quer dizer, vai se realizar o sonho de juventude. Ele vai ficar na cela junto com os kids pretos. Com um kid preto, pelo menos. Muita gente está dizendo que, na verdade, ele já ficava junto com um kid preto no famoso banheirão do exército. E lá ele viu o kid e o preto, entendeu? Entrar. Então, portanto, ele não passou teoricamente no exame dos kids, mas na prática ele já estava integrado. E agora ele vai para a cela realizar esse sonho de juventude, que é ir para o batalhão de pelo menos um kid preto. Gente, não é a piada pronta? É a piada pronta de sempre. E não tem jeito. O pessoal faz aqui, faz piada ali, faz aqui, mas na hora que chega o Bolsonaro, ele domina o pedaço. Ninguém faz melhor do que ele. Quando se trata de você mostrar uma imbecilidade, um negócio ridículo, uma ironia, é ele o protagonista amor, né? É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.